Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus se faça em nossas vidas, que estejamos em harmonia para encontrar equilíbrio com as leis de Deus, com as leis do universo e que nossos estudos sejam de fácil entendimento para todos. Senhor nosso Deus, Jesus, mestre de nossas vidas, abençoa, Senhor, esse instante para que estejamos atentos a tudo que nos será oferecido como forma de conhecimento das tuas leis de amor. Que tenhamos nossas percepções dilatadas e nossas mentes focadas nos estudos que iremos fazer. Dilata, Senhor, a nossa capacidade de entendimento. Muito obrigada, Jesus. Bem, amados, queridos irmãos, hoje daremos início ao capítulo 6 do livro A Gênese, e esse capítulo está composto de 14 itens, conforme está mais ou menos exposto aí no vídeo para apreciação de vocês, né? Vai falar sobre o espaço e o tempo, a matéria, a Via Láctea, diversidade dos mundos e muitas outras coisas. O título do capítulo é Uranografia Geral. E que significa, né? Uranografia, palavra diferente. Uranografia é a ciência que descreve e estuda os fenômenos celestes, astronomia. Então a gente vai estudar sobre os fenômenos celestes, o que acontece, por que acontece. Nesse primeiro momento, a gente vai estudar o primeiro item do capítulo, que fala sobre o espaço e o tempo. Nos próximos encontros, a gente pretende então abranger mais itens, né? Um pouco mais, talvez 2 ou 3. Mas hoje, como a gente vai falar de outras coisas, dar outras informações sobre o contexto, de como ocorreu essas mensagens, então a gente entende, né, que essas informações trazidas por Kardec são muito importantes, são de grande relevância e por isso a gente considera viável estar concentrado em apenas um item por hoje, né? Que apesar de um itemzinho, ele está bastante interessante e dá assim para a gente usar o tempo com bastante informação. Então, para que não fique assim um trabalho muito corrido, a gente vai falar sobre o espaço e o tempo. No rodapé da primeira página desse capítulo, tem uma informação, tem a seguinte informação, né? Ele diz que o capítulo 6, no caso, foi extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris nos anos 1862 e 1863 pelo espírito Galileu. Gente, olha a magnitude aí dessas informações. E foram recebidas pelo médium Camille Flammarion. Então, só por aqui a gente já percebe que as informações são muito embasadas, porque vieram de espíritos sérios, né? Homens cérebros, de ciência, de muita seriedade. Então, ele diz que a mensagem foi dada pelo espírito Galileu e, como a gente já viu, Galileu foi um astrônomo, físico e engenheiro que viveu no século XVI e é considerado o pai da astronomia observacional e da física moderna. Os estudos de Galileu trouxeram grandes contribuições e ajudaram a influenciar e aprimorar a matemática, a física, a astronomia. E ele fez assim uma revolução no que a gente entende hoje, né? Tudo aquilo que a gente pode observar, ele então deu esse levante, essa guinada. Em 1609, Galileu realizou uma das principais contribuições para o ramo da astronomia, quando ele inventou o seu primeiro telescópio e apontou para o céu com a intenção de explorar o universo, né? Esse, então, foi o espírito que ditou essas mensagens. Agora,
quem recebeu foi ninguém menos que Nicolas Camille Flammarion, mais conhecido como Camille Flammarion. Então, esse irmão foi um astrônomo, pesquisador, psíquico e divulgador científico. Ele era francês, foi um importante pesquisador e popularizador da astronomia, recebeu vários prêmios científicos, várias homenagens. Segundo Gabriel Delane, que é outro ícone do espiritismo, Camille Flammarion foi um filósofo enxertado de conhecimentos, era um homem muito sábio, possuindo a arte da ciência e a ciência da arte, como diz. Poeta dos céus, como era denominado por Michelet, ele então se tornou um baluarte do espiritismo, graças a Deus, gente, que ele compartilha conosco desse presente, que é o espiritismo. Então ele sempre foi uma pessoa muito coerente nas suas convicções, Então esse foi o médium que recebeu as mensagens de Galileu e que agora a gente vai estudar. Então, irmãos, a gente está tendo uma oportunidade assim maravilhosa que nem todo mundo tem. A gente sabe que cada um tem seu tempo, mas como diz Kardec, fé inabalável só o é a que pode encarar de frente, frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, porque nós podemos dizer que a verdade, também, assim como a fé, ela sobrevive a todas as épocas da humanidade. E o que veremos aqui, incontestavelmente, não está passível de mudanças, não é? Logo, são verdades. Os conhecimentos que a gente vai obter nesse capítulo vêm de um verdadeiro especialista, ele que criou o seu primeiro telescópio, ele que desvendou muitos mistérios e tem muito a nos dizer. Então, ouçamos Galileu, Ele começa dizendo sobre o espaço e o tempo e diz: já há muitas definições para o espaço, inclusive que o espaço é a extensão que separa dois corpos. E com isso, alguns sofistas são aqueles homens possuidores de muita eloquência verbal, a arte da palavra, e que muitas vezes se utilizavam disso para enganar as pessoas. Então, esses sofistas deduziram que onde não haviam corpos, já que a definição aqui, o espaço é o que separa dois corpos, eles deduziram que onde não havia corpos também não havia espaço. E alguns doutores em teologia acreditavam que onde acabassem os corpos, igualmente acabaria o espaço. Então, olha aí os equívocos que temos falado durante esses estudos sobre a igreja, o que a igreja pregava e entendia, que a Terra era única no universo. Então, estava ali estabelecido a finitude do espaço, porque como os teólogos tinham esse entendimento equivocado de que o espaço dependia de corpos para existir, quem se atrevesse a dizer o contrário era punido pelas leis da igreja, e Galileu foi uma dessas pessoas. Também, diz Galileu, foi estabelecido que o espaço é o vazio onde a matéria atua. Porém, todas essas definições são obscuras. E ele nos diz que o seu único propósito é afirmar que o espaço é infinito. Então, para que os nossos posteriores estudos, diz ele, não encontrem barreiras que se oponham às investigações dos nossos olhares. Então, para que não haja barreira ou nenhuma forma de oposição, ele vem firmar isso e ele vai nos mostrar, Ele afirma que é infinito, porque é impossível, gente, imaginar um limite qualquer. Aonde nós conseguimos imaginar onde começa, onde termina o espaço? Acho que não. É como Deus, que a gente já estudou lá no começo, que Deus é eterno, não teve início, não terá fim. Sempre foi e sempre será. Então, Galileu diz que para figurarmos, ou seja, para a gente traçar uma imagem dentro da nossa limitada faculdade de entender
a infinidade do espaço. Suponhamos, diz ele, né? Vamos viajar, gente? Vamos dar uma viajada aqui. Suponhamos que partimos da Terra, que se encontra no infinito. Então, vamos, né, imaginar, fechar os nossos olhos, imaginar que a gente vai partir aqui da Terra, né, que está num lugar infinito, e a gente, com a velocidade da centelha elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo e que, mal tendo deixado este globo terrestre, a gente já tenha percorrido milhões de léguas. Imagina, né? Porque a gente está na velocidade da luz, né? Da eletricidade. Então, a gente sai daqui em questão de segundos, a gente já está num lugar bem distante, já percorremos milhões de léguas, nos achamos num lugar... Gente, a gente parou lá no espaço, né? Vamos imaginar. E a gente parou num lugar onde a gente consegue divisar a Terra sob um aspecto de pálida estrela. Então a gente está lá longe, a gente está vendo a Terra assim, ó, como se fosse uma estrelinha. Então, ele continua dizendo, passado um instante, seguindo sempre a mesma direção, a gente está sempre seguindo, né, na mesma direção. E aí, né, a gente continua, né, por longínquos espaços. Daí, não só a Terra, diz ele, desaparece inteiramente do olhar nas profundezas do céu, como também o Sol, gente, com todo o seu esplendor, esse astro-rei, né, está então agora eclipsado, obnubilado, obscuro pela extensão que dele se nos depara. Então a gente já percorreu tanto no espaço que nem o Sol nos é perceptível. Tão animados sempre da mesma velocidade do relâmpago. Gente, a gente está viajando, tá? Eu não sei vocês, mas eu tô aqui viajando, tô indo lá no espaço. E cada passo que a gente avança, a gente transpõe sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, estradas estelíferas, diz ele, né? São estrelas pequenas, muitas paragens onde Deus semeou mundos na mesma profusão com que semeou as plantas terrenas, né? Nas pradarias da terra. Ora, há apenas poucos minutos, a gente não esquece que poucos, porque a gente está na velocidade elétrica, né? Há apenas poucos minutos que caminhamos e já centenas de milhões e milhões de léguas nos separam da Terra. Bilhões de mundos nos passaram sob as vistas. E, entretanto, escutai, diz Galileu. Gente, escutai. Em verdade, não avançamos um só passo que seja no universo. Não é maravilhoso isso? Então, a gente imagina que a gente viajou com a velocidade extrema e, em relação à infinitude desse universo, é como se a gente não tivesse dado nenhum passo. Isso é para a gente ter assim, uma vaga noção do que seja a infinitude desse universo maravilhoso que Deus criou, né? Então é isso, a gente vai passar um vídeo bem rapidinho, depois a gente volta com outro vídeo para dar continuidade.